A mim, aquilo que me interessa na fotografia não são as suas possibilidades, mas, digamos assim, aquilo que eu vejo como as suas insuficiências, as suas carências. Eu creio que o motivo pelo qual eu trabalho unicamente com fotografia é porque eu tenho um interesse muito particular pelo fotográfico, pela condição do fotográfico. Nós vivemos num mundo onde somos bombardeados diariamente por imagens, tanto em revistas, jornais, a televisão, etc. E eu creio que tudo aquilo que tenho feito a nível dos projetos que tenho desenvolvido tem sido para fazer despertar um espírito crítico nas pessoas que observam as imagens. E a fotografia é um meio que, por estar bastante vinculado ao real, torna-se quase um meio adequado para este tipo de liberação, portanto, para este tipo de pensamento. As minhas fotografias dependem do legado, da capacidade histórica da fotografia para tornar cada espaço credível, mas há sempre uma sugestão inquietante de que nada é o que parece. E este processo de revelação lento e de manipulação, e portanto e de noção de manipulação temporal, é crucial para a obra. No início da minha prática artística eu tinha um interesse muito particular pela paisagem, seja a paisagem natural ou a paisagem urbana, mas sobretudo o conceito de paisagem. Eu organizei expedições diferentes à Islândia e a ideia era visitar os locais durante o inverno, em alturas em que não eram frequentados, e também selecionar locais bastante remotos, bastante distantes, para recriar ao máximo possível as primeiras condições em que eram efetuados estudos topográficos. Aquilo que me interessou neste projeto específico, no projeto Landscapes Beyond the Burden of Proof, foi lidar não só com esta ideia da morte da paisagem física, das zonas glaciares em recessão, mas também lidar com este conceito da morte da paisagem enquanto tema pictórico, enquanto tema visual. E creio que o mesmo se pode dizer relativamente ao projeto The Rehearsal of Space, onde fotografei fogos florestais em Portugal. Estas paisagens foram fotografadas evocando quase pinturas arcadianas, portanto românticas, mas ao contrário deste tipo de pinturas que de facto celebravam a natureza e celebravam a vida, nós apercebemos-nos aos poucos de que algo mais sinistro se está a passar. Nem sempre é perceptível que estou a fotografar fogos florestais, de forma que essa ambiguidade é importante no contexto do trabalho.
O projeto que estou a realizar com o ESA está estruturado como uma espécie de cartografia das instalações, da tecnologia, dos programas e da pesquisa da Agência Espacial Europeia, permitindo-me assim deliberar sobre quais são as novas políticas de exploração espacial e a consequente erosão dos princípios utópicos da apropriação espacial dos anos 60. E, paralelamente a isto, este trabalho procura também refletir sobre o impacto de toda esta tecnologia na nossa psique individual e social. O que está representado nestas imagens não são apenas os meios e mecanismos que nos permitem explorar o mundo, o planeta, o cosmos, mas também que nos permitem sonhar. Eu penso que o meu trabalho faz sempre referência ao documental. A metodologia é sempre tentar seguir as linhas óbvias do documental, mas para criar a ilusão de transparência fotográfica. O que estou a fazer com isto portanto, é lidar com a fotografia como uma espécie de sofisma, onde estou a trabalhar numa linguagem bastante própria, ou aparentemente bastante própria, mas aquilo que estou a fazer, na verdade, estou a criar várias camadas para despertar, digamos assim, o espírito crítico do espectador. Eu, quando acabei o mestrado, passei bastantes anos a estudar a expansão da cidade moderna, a expansão das zonas periféricas e a forma como todo este processo afetava o nosso entendimento da cidade fragmentária. O primeiro projeto com alguma consistência que produzi foi um projeto intitulado Buracos Negros e Outras Inconsistências. E estava centrado em torno de uma questão também bastante simples, que era, se já não somos capazes de definir o que é uma cidade, como é que nos havemos de relacionar com ela? Todo este trabalho lidava com esta ideia de que, à medida que as cidades se expandem, portanto as suas periferias se vão tornando cada vez mais volúveis, cada vez mais permeáveis, cada vez mais fluidas, ao ponto onde a própria configuração, o próprio corpo da cidade muda de tal forma que já não somos capazes de compreender a sua linguagem. As minhas inspirações nunca vieram propriamente num campo estrito da fotografia. Por exemplo, a escola de Düsseldorf sempre teve um impacto interessante na minha formação. Portanto, sempre me interessei um pouco por essa maneira de abordar o mundo. E, para além disso, sempre tive bastante interesse em fotógrafos conceituais. A minha forma de trabalhar adota características muito específicas. Eu tento sempre fotografar usando planos bastante fixos, colocando a máquina à altura do meu olhar, portanto, utilizando sempre um tripé. Procuro sempre perspectivas lineares, procuro sempre conferir, digamos assim, um ar de neutralidade à fotografia, e isto para, de facto, reforçar esta ideia de ilusão de transparência fotográfica, para conferir ao espectador uma determinada confiança na forma como vão abordar a imagem, mas para ao mesmo tempo me ajudar a abrir determinadas portas para temas que vão um pouco para além daquilo que está representado na imagem.
O projeto The Accidental Theorist foi fotografado integralmente na costa lisboeta. E tudo aquilo que normalmente associamos à experiência balnear está ausente nestas imagens, ao ponto que a praia se torna quase como uma espécie de palco a aguardar qualquer tipo de evento, não é? Portanto, eu não vejo as paisagens nem os objetos representados nas fotografias como tal, paisagens ou objetos, não é? Eu vejo-as como eventos. Se tomarmos em atenção muitos dos projetos que produzi nos últimos anos, vamos ver que há pelo menos uma pessoa que aparece, talvez numa fotografia, no contexto de um corpo de trabalho bastante mais tenso. A decisão de incorporar pelo menos uma pessoa individual acabou por se tornar uma metodologia importante, porque este figurante acaba por ser representativo não só do espectador, mas também do fotógrafo, e acaba por funcionar como uma espécie de veículo. Os temas para os meus projetos surgem de formas variadíssimas. Nunca há propriamente uma fonte de inspiração específica. O que costuma acontecer quando estou a trabalhar numa determinada temática é que isso acaba por dar aso ao projeto seguinte. Há uma linha, digamos assim, há uma linha de continuidade que de facto une os projetos todos, e essa linha, por norma, tende a ser o espaço urbano, o espaço contemporâneo, a fotografia, a condição do fotográfico. A técnica para mim só é importante no sentido em que me permite criar imagens quase hiperrealistas e, nesse sentido, proporcionar ao espectador não uma visão de uma representação do espaço que está, digamos assim, contido nas imagens, mas um portal para o espaço em si. Eu só trabalho em grande formato hoje em dia e creio que não utilizo qualquer outro formato desde talvez 1998. E o grande formato, as máquinas de 4 por 5 polegadas ou de 8 por 10 polegadas, adequam-se bastante à minha forma de trabalhar, porque é, digamos assim, um mecanismo bastante mais introspectivo. Obriga o fotógrafo, o artista, a pensar naquilo que está a fazer. Portanto, há um processo de seleção logo no próprio ato de fotografar. Em 2006, a ANA Aeroportos convidou-me para produzir um livro sobre os vários aeroportos portugueses. A encomenda era bastante aberta, não havia assim um tema específico, não havia um guião específico. Em 2008, decidi regressar a um número bastante restrito de aeroportos nos Açores e acabei por fotografar somente no aeroporto de Santa Maria. Este aeroporto não só teve, digamos assim, uma função bastante importante na história mundial, tem sido utilizado como uma base militar na Primeira e Segunda Grande Guerra, como também no contexto da história da aviação, tendo sido utilizado como uma base obrigatória para os voos transatlânticos até 1970. E por causa disso, creio eu, tem um lado ar. Portanto, um lado ar é a designação da área onde costumam ficar as pistas, as plataformas de estacionamento dos aviões, que é comparável com alguns dos grandes aeroportos europeus.
Aquilo que eu quis fazer com este projeto foi abrandar o tempo nestes aeroportos. E de facto foi isso que fiz, utilizando exposições de cerca de 3 horas em alguns casos. Portanto, são imagens tiradas em aeroportos, mas são espaços de certa forma que não existem na realidade, que só nos são proporcionados pela máquina, que neste caso é utilizada quase como uma máquina de filmar. Os processos digitais refletem-se de forma diferente em projetos diferentes, que vão desde a utilização mais básica, mais simples, portanto de restauro, à utilização um bocadinho mais sofisticada, no sentido de construir, de colocar, de inserir, de eliminar. No caso do projeto a Metaphysical Survey of British Dwellings, aquilo que aparenta ser um espaço urbano, uma área de uma cidade dilapidada, é no fundo um centro de treinos para a polícia britânica. E é um centro totalmente realista, no sentido em que aquilo que se vê nas imagens não são apenas meros cenários, são casas reais, com divisões dentro delas, são casas de tijolo. Acaba por ser mesmo uma pequena cidade com várias facetas das cidades inglesas. Um outro projeto onde é questionada, digamos assim, as expectativas do espectador é o trabalho intitulado Dwarf Exoplanets and Other Sophisms. Este projeto aparenta representar planetas extrasolares anões. No entanto, aquilo que aparentam ser planetas não são, e são, de facto, pequenas chapas metálicas da dimensão, do diâmetro de uma laranja, digamos assim. E foram chapas metálicas que colecionei durante várias visitas que fiz a um reservatório de gás em Inglaterra, quando o estava a fotografar. E quando entram em contacto portanto, com o ar, com a água, com as condições atmosféricas, criam reações químicas que, de facto, produzem efeitos visuais incríveis. As encomendas, para mim, sempre tiveram um papel bastante importante no contexto da minha prática artística, porque sempre me permitiram ter contacto com situações, com temáticas que se calhar não seriam as minhas escolhas naturais. Em 2008, a revista de fim de semana do jornal New York Times convidou-me para produzir um projeto que refletisse sobre o colapso do mercado imobiliário americano. O filósofo Peter Osborne, que convidei para participar no livro deste trabalho, disse uma coisa muito interessante, que é que a América é uma nação de colonos, de forma que a casa ou o abrigo tem conotações especiais lá, de forma que todo o desastre que envolve o abrigo, a colónia, torna-se imediatamente numa metáfora por todo um processo histórico. A maior parte destas casas estavam em processo de construção e acabaram por ser abandonadas por razões diversas, de forma que eu acabei por fotografá-las numa altura em que quase que se podia dizer que não tinham dono. Tinham acabado de ser abandonadas pelos empreiteiros e o banco ainda não tinha tomado posse delas.
A utilização de planos bastante lineares, ortogonais, geométricos, simétricos nas minhas imagens tem a ver com uma intenção de simplificar as imagens. O que isso me permite é reforçar esta ideia da arquitetura da imagem. E, por exemplo, em casos concretos como o projeto This Is Not a House, aquilo que eu estou a fazer é colocar o espectador não só no processo de construção da imagem, no processo de construção das casas, mas também no processo de desconstrução, portanto, dos espaços. Na sequência do trabalho que eu realizei nas barragens e nas centrais hidroelétricas portuguesas, apesar de ter visitado todas as centrais térmicas da EDP, decidi logo cedo que deveria, portanto, fazer a central do Carregado e de Setúbal. E isto porque uma está descomissionada e a outra está prestes a ser desativada. E foi isto mesmo que me interessou. Creio que poucos de nós nos apercebemos que estes espaços altamente tecnológicos também têm um ciclo de vida limitado. E toda esta tecnologia, todo este equipamento está quase que despojado, não é, de razão de ser e de sentido. O projeto de Time Machine documenta exaustivamente as magníficas centrais hidroelétricas de Portugal, da EDP, mas utiliza as centrais para também pensar nesta ideia de utopias tecnológicas. Se compararmos, por exemplo, a arquitetura de algumas destas centrais mais antigas às mais recentes, torna-se imediatamente claro, imediatamente perceptível que elas eram muito mais do que meros projetos económicos. Elas eram também projetos sociais e, aliás, procuravam ser expoentes máximos daquilo que hoje em dia associamos à ideologia do moderno. Uma das coisas que mais me impressionou nestes locais foi a ausência de presença humana. No caso da central do Lindoso, por exemplo, há cerca de 50 anos haviam 300 pessoas a trabalhar nela. Hoje em dia há uma pessoa a tempo inteiro. Obviamente que isto é por vários motivos. A maior parte da produção passou para o Alto Lindoso, mas de qualquer das formas, esta dicotomia, esta dialética foi uma coisa que me interessou bastante. Eu vejo a minha fotografia como uma espécie de reflexão sobre a condição do contemporâneo, portanto, sobre a forma como nos relacionamos com o espaço que nos rodeia, sobre a forma como influenciamos o mesmo e como este nos influencia a nós. E, para além disto, eu creio que o meu trabalho reflete também sobre a condição do fotográfico. Portanto, em suma, eu creio que se poderia dizer que o meu trabalho articula estratégias digitais e analógicas, realismo e ficção para não só questionar a nossa posição neste mundo, mas também para questionar as convicções, talvez as expectativas do espectador no processo, num ato de observação.